Irmãos, podeis assentar. Meus irmãos, nós precisamos do apoio dos irmãos, da ajuda em oração, porque o Senhor Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Se Deus não der a graça, se Deus não der a inspiração, se Deus não der a revelação, nós não podemos ministrar nada ao povo de Deus. Por mais experiente que o pregador seja, por mais acostumado que ele esteja, pregar a palavra não é fácil. Mas com a ajuda de Deus, eu creio que Deus tem alguma coisa a nos revelar aqui. Primeira coisa, irmãos, que eu aprendo neste texto, está no versículo 19. E os homens da cidade disseram a quem, meus amados irmãos? A Eliseu. Primeira coisa que eu aprendo é que o mundo é cheio de problemas. O mundo é cheio de inquietação. O mundo é cheio de dificuldade. Mas Deus levanta homens e mulheres na terra para ter resposta para o povo. Todo crente é chamado a ser uma bênção. Quando Deus chamou Abraão, Deus disse: "Sê tu, o que, meus amados irmãos? Uma bênção." E, meus irmãos, o crente é como Eliseu. Ele é procurado. O homem de Deus, a mulher de Deus, principalmente os obreiros de Deus, eles são pessoas procuradas para a solução de problemas. Louvado seja Deus. Nós vemos aqui que havia um problema em Jericó. Havia uma dificuldade. Entra ano e sai ano, e aquela dificuldade nunca se acabava. Mas eles levaram aquela dificuldade para Eliseu. Assim também foi com Jesus. No Evangelho de São Marcos, no capítulo 1, versículo 37, está escrito que alguém chegou para Jesus e disse: todos te buscam, todos te procuram. O povo procurava Jesus porque os sacerdotes daquela época não tinham o que oferecer. Anás e Caifás não tinham o que oferecer, mas Jesus tinha o que oferecer às pessoas. E você tem que ter alguma coisa para oferecer. Nós vemos também, irmãos, o exemplo do apóstolo São Pedro. Vocês estão lembrados que Pedro era tão procurado, ele tinha um dom de Deus, ele tinha a graça de Deus, e as pessoas procuravam Pedro, mas ele não tinha tempo. Era tanta gente que procurava Pedro que ele não tinha tempo de atender aquele povo. Era um homem só para uma multidão. E a Bíblia diz no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, versículo 15, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E o versículo seguinte diz: e até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram o que, meus amados irmãos? Curados. Que era tanta gente procurando Pedro, era tanta gente com problemas, com dificuldades, que era preciso Pedro mandar que eles ficassem na beira da estrada, na beira da calçada,
cansada